Meu nome é Lucas. Tenho 23 anos, faço administração e estou no último ano da faculdade. Consegui um estágio numa das maiores empresas da cidade e, sinceramente, eu mereci. Estudo muito, me visto bem, falo inglês fluente, ou quase, e tenho aquele algo a mais que as pessoas simplesmente notam. Sempre ouvi que eu sou carismático, charmoso, inteligente e modéstia à parte. Eu acredito em tudo isso. Quando entrei nessa empresa, pensei, é só questão de tempo até me efetivarem. E para ser sincero, ainda penso assim. Logo no primeiro dia, entrei naquela recepção cheirosa com ar-condicionado gelado e carpete macio sob meus pés. Meu sapato social fazia um som seco a cada passo. Na minha cabeça, eu já era parte da elite daquele lugar. Cumprimentei a recepcionista com um sorriso que, na verdade, era mais um espelho do meu ego. Ela respondeu com um aceno educado, como quem já tinha visto vários Lucasinhos se achando por aí. Passei por corredores amplos com paredes de vidro e plantas estrategicamente colocadas. E foi lá, no final do corredor do setor administrativo, que vi pela primeira vez um homem curvado, com uma vassoura numa mão e um pano na outra. Ele usava um uniforme azul desbotado, daqueles que parecem ter sido lavados umas 300 vezes. O boné escondia parte do rosto, mas dava para ver a pele marcada e os olhos fundos. Ele varria como quem fazia parte da mobília. Invisível. Nem dei bom dia. No elevador encontrei Juliana, a secretária do presidente. Ela era toda descolada, cabelos cacheados presos num coque bagunçado, salto alto e riso fácil. "E aí, estagiário novo?" perguntou com um sorrisinho torto. Respondi com um aceno e tentei impressionar. "Tô animado. Acho que posso crescer rápido aqui." Ela ergueu uma sobrancelha, cruzou os braços e falou: "Boa sorte então, campeão." Senti uma pontinha de deboche, mas deixei passar. Cheguei na minha estação de trabalho. Era simples, mas moderna. Um notebook, bloquinho, canetas organizadas. Ao lado estava Rafael, outro estagiário, magro, óculos fundo de garrafa, todo encurvado sobre a tela. Me estendi na cadeira, soltei um bom dia, entusiasmado, e ele respondeu com um bom dia, quase sussurrado sem tirar os olhos do monitor. Nerd típico, aposto que nunca pegou uma garota de verdade. Enquanto o dia passava, comecei a reparar mais no ambiente. As pessoas eram meio frias, ninguém falava muito, cada um no seu quadrado. E o tal faxineiro? Ele ia e voltava limpando com uma calma que me irritava. Estava sempre ali por perto como uma sombra. Comecei a me incomodar. Em certo momento, ele passou perto da minha mesa, limpando o chão com cuidado, abaixado. Aí eu falei mais alto do que devia: "Cuidado aí, chefia, vai acabar batendo a cabeça na mesa." Os outros fingiram não ouvir, mas percebi Rafael franzindo a testa. Na hora do almoço, fui para o refeitório. Era grande, com cheiro de comida quente e vozes misturadas. Fiquei numa mesa perto da janela e vi o faxineiro almoçando sozinho, num canto. Ele comia devagar, olhando para a bandeja, como se tivesse todo o tempo do mundo. E aquilo me incomodou de novo. Fiquei pensando, por que esse velho ainda está trabalhando? Não devia estar aposentado? E pior, por que ninguém fazia ele sair dali? Era como se estivesse no lugar errado. Voltei para a mesa e comecei a puxar assunto com Juliana, tentando arrancar alguma fofoca da empresa. Ela me olhou com aquele ar de quem já viu muita coisa e disse: "Você fala bastante, hein?" Dei uma risadinha e retruquei: "É que quem tem talento precisa ser notado." Ela só levantou as sobrancelhas de novo em silêncio. Foi aí que percebi que ela prestava atenção em tudo, mas falava pouco. Um tipo de gente que eu não sabia decifrar. Na volta do almoço, encontrei Carla, do RH. Ela parecia simpática. Falava devagar, com aquele tom calmo de quem quer que você confesse algo sem perceber. Me perguntou como estava sendo o primeiro dia. Respondi que estava tudo ótimo, que já sentia que tinha encaixado bem. Ela sorriu, mas não de verdade. Parecia aquele tipo de sorriso que segura perguntas no ar. No final da tarde, voltei a ver o faxineiro. Ele estava limpando uma vidraça quando uma estagiária passou e tropeçou no balde dele.
A água se espalhou pelo corredor. A menina pediu desculpas, mas eu não perdi a chance. Soltei um "cuidado, senão afoga o vovô aí". O faxineiro não disse nada. Só abaixou, pegou o pano e limpou tudo calmamente. E aquilo me deu raiva. Que tipo de homem aguenta calado? Mais tarde, enquanto eu organizava meus e-mails, vi Antônio. Descobri o nome na plaquinha do uniforme, pegando o lixo da minha lixeira. Eu não resisti. Peguei meu copo de café quase vazio e, de propósito, deixei escorrer um pouco pela mesa. Chefe, acho que esse cantinho aqui precisa de uma atenção especial." Ele me olhou por um segundo. Um olhar demorado, mas não agressivo. Só silencioso. Depois, sorriu levemente, assentiu com a cabeça e limpou. Voltei a digitar e, por algum motivo, senti um arrepio subir pela espinha. Mas logo dei de ombros. Esse tipo de gente era treinado para ser servil, pensei. A vida inteira na limpeza, sem ambição. Eu era diferente. Eu ia longe. No fim do expediente, dei tchau animado para alguns colegas. Poucos responderam com a mesma empolgação. Rafael acenou timidamente. Juliana apenas piscou. Carla sorriu de canto de boca. Antônio já tinha sumido, como se evaporasse. Saí da empresa com o céu já escurecendo, as luzes da cidade começando a acender. Peguei meu celular e mandei um áudio pro meu melhor amigo. "Mano, esse estágio aqui vai ser moleza. Já tô dominando tudo. O povo é meio travado, mas eu vou fazer história. Você vai ver." E naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Mal sabia eu que aquela empresa, aquelas paredes de vidro e aquele faxineiro calado tinham mais a ensinar do que todos os livros da faculdade. No segundo dia, cheguei cedo de propósito. Queria mostrar comprometimento. O prédio ainda estava meio escuro. As luzes dos corredores acendiam uma a uma conforme eu passava. O som dos meus passos ecoava no piso limpo, e o cheiro de café começava a tomar conta da recepção. Quando entrei, ele já estava lá. Seu Antônio, de joelhos limpando o rodapé da parede como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso discreto, com os olhos. Era estranho. Havia alguma coisa naquele homem que incomodava. Não era o jeito humilde. Era a maneira como ele me olhava. Como se soubesse de algo. Como se me visse de verdade. E eu não estava acostumado com isso. "Bom dia, moço", disse ele com aquele tom sereno, como se cada palavra tivesse sido escolhida com calma. Respondi com um aceno rápido, sem parar de andar. Era o mínimo. Eu não era mal educado, só seletivo com minha atenção. Já no meu setor, Rafael me deu um bom dia tímido, como de costume. Juliana ainda não tinha chegado. Carla apareceu com uma pasta azul e me cumprimentou de longe, sorrindo. Minutos depois, seu Antônio passou com um pano úmido e um borrifador. Ele limpava os vidros da janela com cuidado, quase como se estivesse desenhando. "Dá para ver a cidade toda daqui, né?" Ele comentou, olhando para a paisagem. Eu ignorei. Peguei meu café, dei um gole e continuei mexendo no computador. Mas por dentro, eu pensava, faxineiro dando opinião sobre vista? Vai trabalhar, cara. No meio da manhã, a secretária Juliana apareceu bufando. Os saltos batiam forte no piso e o coque bagunçado dela estava mais rebelde que o normal. "Bom dia, meu povo. Se tiver café na garrafa, eu caso com quem tiver feito." A sala riu, menos eu. Achei exagerado. "Foi o seu Antônio que preparou hoje", disse Carla, sem levantar os olhos da mesa. Juliana fez um coração com as mãos e gritou em direção ao corredor. "Antônio, você é um anjo de pano e café." Do fundo, ele respondeu com bom humor. "Melhor que anjo de pedra e cara feia, né?" A galera riu, e isso me irritou. Qual era o problema daquele povo? Era só um faxineiro, um homem simples, com fala mansa, jeitinho calmo, e que por algum motivo estava sempre por perto. Notei que Carla o chamava para conversas rápidas. Às vezes, sussurravam coisas e riam. Uma vez, o vi entregar um papel para ela, meio amassado, que ela guardou com todo cuidado na pasta. Fiquei encucado. O que será que tinha ali? Em outro momento, Antônio passou pela mesa de Rafael e falou algo que eu não ouvi. Rafael respondeu com um "sim, senhor",
como se estivesse falando com um professor. Quando ele se afastou, perguntei em tom debochado: vai pedir bênção para o faxineiro agora? Rafael desviou o olhar e respondeu só com um sorrisinho de canto. Aquilo me deu nos nervos. Na hora do almoço, fui ao refeitório de novo. Sentei à mesa com Carla, Juliana e Rafael. O assunto? Seu Antônio, de novo. Juliana contava uma história engraçada de quando ele dançou com a vassoura porque achou que ninguém estava olhando. Gente, ele falou que se não limpar dançando, a sujeira não vai embora. Riu ela, segurando o garfo com a outra mão. Carla completou: ele diz que sujeira tem medo de alegria, e eu acredito. Aquilo me fez revirar os olhos por dentro. Um velho dançarino, filósofo e comediante. Só faltava dizer que ele era mágico também. Que bobagem. Depois do almoço, passei pelo corredor e vi Antônio sentado em um dos banquinhos perto do jardim interno. Estava digitando algo no celular, com uma expressão muito concentrada. Aquilo me deixou curioso. Faxineiro respondendo e-mail sério? Levantei o pescoço, mas ele rapidamente bloqueou a tela. Durante a tarde, ele passou limpando as mesas com álcool. Quando chegou na minha, eu puxei minha mochila como se ele fosse esbarrar. Ele notou, mas não disse nada. Só deu um pequeno sorriso e continuou, como se minha atitude não tivesse importância nenhuma. Na última hora do expediente, Juliana fez uma brincadeira chamando Antônio de CEO do pano, e ele respondeu na hora: mas pelo menos o pano é limpo, né? Tem gente que se veste bem, mas a alma tá suja. A sala inteira caiu na gargalhada. Eu engoli seco. Não sabia se era indireta, ou pior, se era direta. Na saída, Carla conversava com ele na portaria. Quando passei, ela me deu um tchau simpático e Antônio apenas acenou com a cabeça. Aquilo me perseguiu pelo caminho até o carro. Um simples aceno. E mesmo assim, me senti diminuído. No caminho para casa, dentro do ônibus, olhei pela janela e fiquei pensando em como aquele homem humilde, calado, velho, fazia tanto barulho dentro de mim. E eu não entendia o motivo. Mas uma coisa era certa: ele não era só um faxineiro. E isso me irritava mais do que eu estava disposto a admitir. Na terceira semana de estágio, comecei a me sentir mais confiante. Já sabia o nome de quase todo mundo, onde ficava cada setor, como funcionavam os bastidores. E com isso veio também uma sensação de que eu estava por cima. Afinal, eu era o mais apresentável, o mais desinibido, o que mais chamava a atenção nos corredores. Isso me dava um tipo de adrenalina, como se eu fosse feito para aquele ambiente. E os outros? Eram só figurantes. Naquela segunda-feira, o café da copa estava ralo, quase água suja. Entrei reclamando em voz alta, sem perceber que havia gente atrás de mim. Pelo amor de Deus, é café ou chá de pano de chão? Falei, jogando o líquido na pia. Quando me virei, dei de cara com seu Antônio. Ele me olhou com a mesma calma de sempre. Se quiser, posso fazer outro, disse, já pegando a garrafa. Não, relaxa, só tô brincando. Menti enquanto sentia uma pontinha de vergonha, mas disfarcei sorrindo. No fim do corredor, encontrei Juliana e soltei logo: hoje o café do nosso barista da limpeza tá fraco, hein? Ela olhou para mim por cima do ombro, segurando o celular. É engraçado como tem gente que só sabe reclamar do que nunca fez. Eu ri, mas por dentro fiquei incomodado, porque ela sempre tinha uma resposta. Durante a manhã, tive a ideia de pregar uma brincadeira na sala de e-mails. Escrevi num post-it e colei na porta da copa: procura-se, vassoura mágica perdida. Última vista dançando com o faxineiro. Achei genial. Fiquei observando a distância para ver quem ria. Rafael passou, leu e balançou a cabeça. Juliana rasgou o papel sem dizer uma palavra. Carla, que vinha logo atrás, leu em silêncio, olhou ao redor e me encarou. Foi como levar um soco no estômago, mas disfarcei com um pigarro. Mais tarde, quando seu Antônio passou pela minha mesa para recolher os lixos, eu puxei conversa como quem faz piada entre amigos. E aí encontrou a vassoura fujona. Ele parou por um segundo, apenas um. Depois sorriu com gentileza. Tem coisa que foge porque tá cansada de ser mal usada. Aquilo me pegou desprevenido. Eu ri meio forçado e ele já seguia para o próximo cesto. Mas a frase ficou na minha cabeça. No almoço, sentei com o pessoal do RH. Queria parecer enturmado.
Puxei assunto sobre uma possível vaga futura. Carla respondeu com diplomacia, mas Juliana, como sempre, mandou aquela: "Para crescer aqui dentro tem que saber limpar a própria bagunça primeiro, né não?" Todos riram. Eu também. Mas aquilo por algum motivo bateu diferente. Naquela tarde tive minha primeira reunião com o gerente do setor. Entrei todo empolgado, cheio de ideias, falando rápido demais. Comecei a explicar uma sugestão de planilha, mas cometi um erro técnico bobo. O gerente corrigiu com paciência, mas fiquei sem graça. Saí da sala vermelho, suando. Rafael me esperava na porta com um copo d'água. "Relaxa, acontece", ele disse, mas para mim não. Não podia acontecer comigo. De volta à minha mesa, cruzei os braços e fiquei encarando a tela. A sensação de fracasso me incomodava mais do que eu esperava. Foi aí que vi Antônio passando com o balde e o pano. Ele olhou para mim e disse: "Errar é feio quando a gente finge que não errou." Eu não respondi, só fiquei ali, mudo, com aquela frase latejando dentro da minha cabeça. No fim da tarde, decidi dar uma volta até o jardim interno. Lá, vi seu Antônio agachado, tirando uma folha presa entre as pedras. Aquilo me irritou. "Você é faxineiro ou jardineiro agora?" Perguntei em tom sarcástico. Ele não respondeu de imediato. Levantou devagar, limpou as mãos nas calças e disse, olhando para o céu: "Tem sujeira que a gente encontra em todo lugar. Só precisa ter olhos." Fiquei calado. Senti raiva, mas não soube dizer de quem. De volta ao setor, Juliana estava contando uma história engraçada sobre um diretor que caiu da cadeira durante uma reunião. Todos riam. Eu tentei entrar na vibe e contei de quando um porteiro da faculdade errou meu nome no crachá e me chamou de Luquinhas da limpeza. Dei risada, esperando risos também. Silêncio. Carla me olhou com um semblante sério. Rafael desviou o olhar. Só Juliana falou sem rir: "Engraçado. Eu seria honrada com esse nome." No elevador, no fim do expediente, entrei com Antônio e um carrinho cheio de sacos de lixo. O cheiro era forte e eu dei um passo para trás, cobrindo discretamente o nariz. Ele percebeu. "Desculpe, tem cheiro de resto, mas tem muito lixo que anda bem arrumado também, né?" Eu fingi olhar o celular. O silêncio me esmagou por dentro. Na saída, vi Carla e Juliana conversando com Antônio perto do portão. As três riam de algo que ele dizia. A luz amarelada da portaria deixava a cena com um ar quase familiar, íntimo. E mais uma vez, senti que eu era o estranho ali, o intruso. Naquele dia, em casa, fiquei revendo mentalmente tudo. As piadas, as reações, os olhares. Comecei a me perguntar se eu não estava forçando demais para ser aceito. Ou pior, forçando do jeito errado. Mas logo me distraí com uma notificação no celular e ignorei esse tipo de pensamento. Afinal, eu sabia o que estava fazendo. Não sabia, mas naquela noite, pela primeira vez, sonhei com ele, o velho. Estava parado no meio do corredor da empresa, com uma vassoura na mão e um crachá pendurado no pescoço. Mas o nome no crachá era o meu. Era uma terça-feira abafada, daquelas em que o ar-condicionado parece não dar conta nem da tensão no ar. Eu estava terminando um relatório qualquer quando vi no e-mail interno: "Lucas, favor comparecer à sala 2 do RH às 14 horas." Fiquei com o estômago apertado. Não havia feito nada grave. Pelo menos nada que eu achasse que merecesse uma chamada formal. Mas ainda assim, respirei fundo. Levantei, ajustei a gola da camisa e fui. No corredor, o som dos meus sapatos ecoava como se estivesse indo para um julgamento. Quando cheguei à porta da sala 2, Carla já estava me esperando. Estava com uma blusa azul clara, simples, sentada com as mãos cruzadas sobre uma pasta. Ela sorriu de leve, mas sem muita expressão. "Senta aqui comigo um pouquinho, Lucas." "Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, me fazendo de desentendido. "Depende do ponto de vista", respondeu ela, cruzando as pernas devagar, enquanto abria a pasta e tirava um bloco de anotações. Silêncio. O ar-condicionado fazia um barulhinho contínuo. Meus dedos tamborilavam na perna. Carla não começou direto. Ela olhou para mim por alguns segundos, como se estivesse tentando medir minhas defesas. "Lucas, você tem se adaptado bem?" perguntou num tom calmo.
Concordei com a cabeça. Acredito que sim. Tenho entregado as tarefas no prazo, participado, dado ideias. Sim, eu vi. Algumas ideias boas, outras precipitadas. Disse ela sem me atacar, mas também sem elogiar. O que você acha da convivência aqui dentro? Dei de ombros. Tranquila, só acho o ambiente um pouco lento. As pessoas são fechadas. Ela respirou fundo. Fechadas. Ou cautelosas. Me calei. Lucas, você sabe que o que define se alguém vai crescer aqui não é só competência técnica, né? Falou, apoiando os cotovelos na mesa. Aqui a gente leva muito a sério o jeito como as pessoas tratam umas às outras, mesmo quem não parece importante. Dei um riso curto. Isso tem a ver com o seu Antônio? Ela não respondeu de imediato. Apenas ajeitou uma mecha de cabelo e depois me olhou firme. Tem a ver com a forma como você enxerga o mundo. O Antônio é um funcionário da casa há anos. Nunca atrasou um dia. Nunca reclamou. E é uma das pessoas mais respeitadas aqui dentro. Com todo respeito, ele é só o faxineiro. Eu disparei antes de pensar. Carla arqueou a sobrancelha. E você é só um estagiário. Silêncio. Ela não precisava dizer mais nada. Mas disse: vou te contar uma coisa. Quando eu entrei aqui, eu também era só a moça da limpeza. Trabalhava de segunda a sábado com 2 filhos pequenos em casa. Eu vinha com o uniforme encharcado da chuva e ainda assim sorria. E sabe quem foi a primeira pessoa que me tratou como gente? Antônio. Minha garganta deu um nó. Não que eu fosse chorar, mas algo ali se mexeu. Ele me dava livros, dizia que eu tinha potencial. Me ajudou com as apostilas do técnico em RH. Foi ele quem indicou meu nome para o primeiro curso interno da empresa. Ela olhou para mim, e não era raiva, era dor. Orgulho também, mas com marcas. E sabe o que eu aprendi, Lucas? Quem não valoriza a base nunca vai sustentar o topo. Me calei. O silêncio era denso. As palavras dela caíram feito concreto na sala. A empresa está observando você, todos os dias. Não apenas seus números, mas suas atitudes, disse ela, enquanto fechava a pasta com firmeza. Ainda dá tempo de se posicionar diferente, mas se não quiser, tudo bem. Só não espere que o mundo te aplauda por isso. Me levantei lentamente. Posso ir? Claro, respondeu ela com gentileza. Mas quando abri a porta, ela disse: Lucas, quem humilha os pequenos não está pronto para liderar ninguém. Saí da sala em silêncio. O corredor parecia mais longo do que antes. Passei pelo espelho e encarei meu reflexo. Terno alinhado, sapato brilhando. E ainda assim, vazio. Por um instante, tive a sensação de que estava sendo observado. Olhei para trás. Antônio passava no final do corredor com o carrinho de limpeza. Ele não olhou para mim, mas eu sabia que tinha visto tudo. No banheiro, joguei água no rosto. Enxuguei devagar com papel toalha. Fiquei encarando o chão. Lembrei das palavras da Carla, dos livros, dos filhos dela e do velho. Aquele velho que eu chamava de faxineiro, mas que talvez fosse muito mais que isso. Na volta para minha mesa, fingi normalidade. Sentei, liguei o computador. Digitei sem foco. Rafael me olhou, mas não disse nada. Juliana lançou um olhar rápido, depois voltou ao que fazia. Ninguém perguntou nada, mas eu sabia. Sabiam. Todos sabiam. E aquilo doía mais do que qualquer bronca. Rafael. A cada dia que passava, ele parecia crescer aos olhos dos outros. Silencioso, metódico, meio desajeitado, mas tinha um jeitinho que cativava. Quando alguém precisava de ajuda com fórmulas no Excel ou ajustes em relatórios, lá estava ele, pronto. E sempre com aquele sorrisinho humilde que me irritava mais do que deveria. O pior de tudo, ele estava ganhando espaço. E isso me incomodava. Naquela semana, o gerente anunciou que queria ver um protótipo de planilha que facilitasse a análise mensal de desempenho. Rafael e eu fomos convocados para apresentar nossas ideias. Era minha chance de brilhar. Mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez insegurança, sussurrou que eu precisava garantir minha vantagem.
Passei horas aperfeiçoando minha planilha. Cores, filtros dinâmicos, fórmulas com nome chique. E então veio a ideia. Se Rafael errasse, eu pareceria ainda melhor. Uma pequena troca de arquivos, algo sutil. Não ia prejudicá-lo tanto. Só dificultar um pouco sua vida. Ele se recuperaria. Mas naquele momento, eu precisava vencer. Na manhã da apresentação, cheguei mais cedo. Rafael deixara a mesa dele vazia, como sempre fazia quando ia tomar café. Notei seu pendrive azul claro conectado no computador. Me aproximei com cautela. Olhei para os lados. Peguei o pendrive. Substituí o arquivo original por uma versão desatualizada que salvei com o mesmo nome. Tudo em menos de 2 minutos. Devolvi o pendrive como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia acelerado, mas eu sorria. Estava convicto de que era só uma estratégia. Quando Rafael voltou, me cumprimentou com um aceno leve e sentou para revisar seus arquivos. Eu apenas fingi concentração, observando-o de relance. Ele não notou nada. Na hora da reunião, estávamos sentados frente a frente na sala de conferência, com Carla, Juliana e o gerente. Rafael foi chamado primeiro. Abriu a planilha e logo nos primeiros segundos percebeu que algo estava errado. Os gráficos não funcionavam. As fórmulas estavam quebradas. Ele travou. Olhou a tela, depois para o pendrive, depois para Carla. O silêncio foi constrangedor. O gerente tossiu impaciente. Rafael tentou explicar que aquilo não era a versão final. Eu revisei ontem. Não sei o que aconteceu. Balbuciou. Carla o observava com atenção. Juliana tinha as sobrancelhas erguidas. Eu por dentro sentia uma adrenalina estranha, uma mistura de vitória e medo. Vamos passar para o próximo, disse o gerente ríspido. Levantei e fui até o projetor com confiança. Apresentei minha planilha com desenvoltura. Girei gráficos, usei termos técnicos, até fiz uma piada ou outra. Todos sorriram. Me senti no topo do mundo. Ao fim da reunião, o gerente elogiou minha objetividade. Carla apenas agradeceu. Rafael permaneceu calado, cabisbaixo, e pela primeira vez senti um peso estranho, como se meu brilho viesse da sombra de alguém. Na saída, Juliana se aproximou de Rafael. Quer ajuda para revisar isso depois? Ele sorriu de leve, murmurando um obrigado. Ao me ver, Juliana me lançou um olhar curto, mas penetrante, do tipo que vê além das palavras. Mais tarde, voltando à minha mesa, notei algo inquietante. Seu Antônio, do outro lado da sala, limpava calmamente o chão, mas olhava diretamente para mim. Não sorria, não piscava, só limpava e olhava. Aquele olhar sem raiva, mas carregado de uma consciência silenciosa. No final da tarde, Carla me chamou em particular. Não era formal, só uma conversa breve. Parabéns pela apresentação, mas a competitividade pode ser uma faca de 2 gumes, né? Disse ela sem mudar o tom de voz. Assenti sem saber exatamente o que responder. Fiquei até mais tarde naquele dia, tentando ignorar o desconforto que me acompanhava desde a reunião. Enquanto revisava alguns arquivos, ouvi passos leves atrás de mim. Era Antônio com o pano nas mãos. Tem sujeira que nem produto tira. Só consciência limpa mesmo, falou, limpando a mesma mancha do chão pela 3ª vez. Fui para casa pensativo. No ônibus olhei para as mãos. Estavam limpas, mas senti como se tivesse algo sujo nelas. Lembrei do rosto de Rafael, da confiança que ele tinha, da minha risada forçada, e pela primeira vez, a sensação de vitória me pareceu amarga. Antes de dormir, me peguei abrindo o e-mail pessoal dele que eu tinha conseguido na primeira semana. Escrevi um pedido de desculpas, mas apaguei. Não tive coragem de enviar. Apaguei a luz. O quarto ficou escuro, mas minha consciência não apagou junto. Na manhã daquela quinta-feira, eu estava com a confiança inflada. Depois da apresentação da planilha e dos elogios velados do gerente, me sentia quase um funcionário fixo. Comecei a andar diferente pelos corredores. Queixo mais alto, passos mais lentos, como se o ambiente me pertencesse. Tudo ali parecia pequeno demais para mim. Até as pessoas.
inclusive, especialmente, Rafael. Na sala do café, enquanto colocava açúcar na caneca, ouvi Juliana comentar com Carla que haveria uma reunião estratégica com os diretores às 11 horas. Elas falavam em tom baixo, mas eu estava perto o bastante. Disfarcei o interesse. Uma reunião de alto nível era a minha chance. Voltei para a mesa e fiquei agitado. Fingia trabalhar, mas a cabeça rodava. Me imaginei entrando de surpresa, dando uma opinião ousada, deixando todo mundo impressionado. Peguei meu bloquinho, escrevi frases de impacto, conceitos em inglês, pequenas sacadas. Me olhei na câmera do notebook e ajeitei o cabelo. Eu estava pronto. Pouco antes das 11 horas, me levantei com naturalidade e peguei uma pasta. Vazia, só para parecer que eu tinha algo importante nas mãos. Fui até o andar de cima, onde sabia que aconteciam as reuniões executivas. O corredor era mais silencioso, com piso mais polido e um leve cheiro de perfume amadeirado no ar. Respirei fundo, como um ator antes de entrar em cena. Esperei alguns minutos e então, com ar casual, abri a porta devagar. Lá estavam eles. 4 diretores sentados, Carla em uma das pontas, Juliana fazendo anotações e seu Antônio de pé discretamente no canto da sala com um bule de café. Foi a primeira surpresa. A segunda veio quando todos me olharam ao mesmo tempo. Boa tarde. Perdão, bom dia, gaguejei. Eu achei que era a reunião de avaliação do projeto de planilhas. Silêncio. O diretor de marketing, um homem de terno bege e rosto sério, pigarreou. Essa é uma reunião executiva, rapaz. Você foi convocado? Não exatamente, mas achei que podia contribuir com algumas ideias. Tentei dizer, abrindo a pasta completamente vazia. Foi aí que Juliana não se aguentou. Ela soltou um pequeno riso abafado. Carla desviou o olhar. O clima ficou constrangedor. Eu podia sentir o calor subindo pelo meu pescoço. Lucas, volte para o seu setor. Depois conversamos, disse Carla séria. Eu murmurei um pedido de desculpas e saí. A porta fez um clique metálico atrás de mim. Meus passos no corredor soavam como tapas. No elevador, sozinho, encarei meu reflexo no espelho de aço escovado. O rosto vermelho, o suor na testa, a pasta inútil nas mãos. Um fracasso digno de nota. A vontade era de desaparecer. Chegando no andar de baixo, dei de cara com Rafael, que vinha com uma pasta de verdade nas mãos. Ele me olhou surpreso. Tá tudo bem? Só confundi as salas, nada demais. Respondi, tentando soar casual. Voltei para minha mesa e me joguei na cadeira. Tentei focar no monitor, mas as imagens da vergonha se repetiam na minha cabeça em looping. Senti um calafrio quando vi Carla entrando no setor. Ela veio até mim, parou ao lado da mesa, cruzou os braços. Você não precisa provar nada toda hora, Lucas. Isso só te faz parecer desesperado, disse com firmeza. Eu só quis mostrar proatividade. Proatividade sem noção é atropelo. Ela rebateu e foi embora sem esperar resposta. Mais tarde, enquanto o setor seguia seu ritmo, ouvi risos contidos perto da copa. Alguém tinha comentado a história da invasão de reunião. Juliana passou e sussurrou com humor venenoso. Quem sabe na próxima você entra com um PowerPoint e sai com um tapete vermelho. Me levantei e fui até o banheiro. Lavei o rosto. Muito. Fiquei encarando a água escorrendo pela pia branca. Tentei respirar fundo, mas o nó no estômago era real. A vergonha grudava na pele como suor depois de corrida. Na saída do banheiro encontrei ele, seu Antônio. Estava parado no corredor com uma garrafa térmica nas mãos. Olhou para mim e disse: café bom é aquele que a gente serve no tempo certo. Se esfria, amarga. Fiquei parado, sem saber se aquilo era só sobre café. Voltei para o setor no automático. Rafael me lançou um olhar breve, mas não comentou nada. Juliana continuava digitando, como se nada tivesse acontecido. Carla sumiu o resto da tarde. E eu fiquei tentando esquecer aquela manhã. Mas fracasso, quando tem plateia, se agarra na memória da gente. Era sexta-feira quando recebi o e-mail. Lucas, favor comparecer à sala de reuniões 1 às 16 horas para a avaliação de estágio. Só de ler,
Senti um arrepio na espinha. Era isso. Chegou o momento. Me levantei, respirei fundo e fui até o banheiro para ajeitar a gravata. Queria estar impecável. O reflexo no espelho me mostrava um homem confiante, pronto para a promoção. Você nasceu para isso, sussurrei para mim mesmo, quase como um mantra. Passei um perfume discreto, peguei minha pasta com alguns relatórios de apoio e fui caminhando com passos firmes. No corredor, Rafael me desejou boa sorte. Eu agradeci com um sorriso profissional. Carla passou logo atrás com expressão neutra. Já Juliana apenas me lançou aquele olhar de canto de olho que me dava calafrios. Não entendi por quê, mas engoli seco. Cheguei à sala 1 com alguns minutos de antecedência. Bati na porta, respirei fundo e entrei. E foi aí que o tempo pareceu parar. Os diretores da empresa estavam sentados à mesa. Carla também. Juliana. E no centro da cabeceira, de terno escuro, gravata azul marinho e cabelos penteados para trás. Seu Antônio. Por um instante, achei que era uma pegadinha, um teatrinho. Fiquei parado na porta, sem saber se ria ou perguntava o que estava acontecendo. Antônio cruzava as mãos sobre a mesa. Não tinha expressão nenhuma, apenas aquele olhar calmo e fixo. "Pode se sentar, Lucas", disse ele, com a mesma voz serena de sempre. Sentei. Com as mãos trêmulas, coloquei a pasta na mesa. Os olhos de todos me acompanhavam. O silêncio era ensurdecedor. "Você sabe por que está aqui?", perguntou um dos diretores. "Acredito que seja a avaliação final do estágio", respondi, tentando manter o tom firme. "Em parte, sim", retrucou Carla, fechando a pasta à sua frente. Antônio inclinou-se levemente para frente. "Lucas, eu sou Antônio Oliveira, fundador e presidente desta empresa. Estou afastado da função há alguns anos, mas todos os anos passo um tempo de uniforme para observar o que nenhuma câmera capta." Meu estômago virou. Senti o sangue gelar. Abri a boca para dizer algo, mas não consegui. Apenas olhei para ele, perplexo. Durante esse tempo eu estive nos corredores, na copa, nos elevadores, limpando o chão, sim, mas também observando atitudes. E as suas, Lucas? Ele parou, respirou fundo e continuou. Falaram muito alto. Meu rosto começou a esquentar. Tentei falar. "Senhor, eu não fazia ideia, não sabia quem o senhor era. E por isso me tratou com desdém?" Sua pergunta não foi agressiva, foi sincera. Não foi isso. Eu só... Comecei a gesticular, mas minha voz falhou. Carla abriu um arquivo com anotações. Zombarias públicas, exposição de colegas, sabotagem interna, condutas desrespeitosas e narcisismo em ambiente coletivo. Ela disse com calma, como quem lê uma lista de compras. "Temos imagens, registros e testemunhos", completou um dos diretores. Eu não conseguia respirar direito. A sala girava devagar. As paredes pareciam mais próximas. Antônio manteve o tom sereno. "Você teve várias chances, Lucas. Recebeu conselhos, foi advertido sutilmente e ainda assim escolheu pisar nos outros, inclusive nos que mais poderiam te ajudar. Eu sou um bom profissional. Eu queria mostrar serviço", tentei argumentar. "Mas ser bom no que faz não te dá licença para ser ruim com os outros", respondeu Antônio, cruzando os braços. Juliana, que até então estava calada, comentou. "Engraçado como a máscara cai mais fácil quando não tem aplausos." Meu coração batia no ouvido. Senti o suor descer pelas costas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha respostas, nem desculpas convincentes. Antônio se levantou, caminhou até a janela. Falou de costas. "Você me olhava como se eu fosse invisível. Um incômodo. Como se o brilho da sua arrogância pudesse apagar a luz dos outros." Ele virou-se lentamente. "Mas caráter, Lucas, não se aprende em planilha." Fiquei em silêncio. E naquele silêncio, ouvi o som do meu orgulho se despedaçando. Um estalo interno, quase físico. Me encolhi na cadeira. Pela primeira vez me senti pequeno, menor do que jamais imaginei ser. "Você não será efetivado", disse Carla, "e deixaremos registrado seu comportamento em nosso sistema de talentos", completou o diretor. Era o fim, sem cerimônia.
sem alarde, só o peso frio da verdade. Antônio se aproximou da porta, abriu e disse, olhando diretamente nos meus olhos: "Boa sorte na sua próxima chance. Espero que seja mais gentil com ela do que foi com as pessoas aqui." Saí da sala de cabeça baixa, sem conseguir olhar para ninguém, e naquele instante, eu sabia. Algo dentro de mim tinha mudado, e talvez fosse tarde demais. Depois daquela reunião, não voltei direto para minha mesa. Fui para o banheiro e fiquei encarando o espelho, como se buscasse alguma versão de mim mesmo que eu ainda pudesse salvar. Meus olhos estavam vermelhos, mas não por causa do choro. Era um cansaço interno, uma exaustão que eu nunca tinha sentido antes. O tipo de desgaste que não tem a ver com trabalho, mas com consciência. Demorei alguns minutos para sair. Quando finalmente cruzei o corredor, percebi que Carla me esperava sentada numa das cadeiras do hall. Ela me viu e se levantou devagar. "Vem comigo", disse sem explicações. Segui atrás dela com passos mais pesados do que eu queria admitir. Ela me levou até uma salinha de descanso ao lado do RH. A luz era baixa, as persianas fechadas, e o ar ali dentro tinha cheiro de papel velho e café guardado. Carla fechou a porta, puxou uma cadeira e sentou-se. Não havia julgamento no rosto dela, só uma tristeza mansa. "Senta aí, Lucas. Eu não vou te bater. Só quero te contar uma coisa." Sage-se cruzando as pernas como quem estava prestes a desenterrar algo importante. Obedeci. Me sentei. Encarei minhas próprias mãos. "Você sabe como eu comecei aqui?" perguntou, sem esperar resposta. "Eu era faxineira, igual o Antônio. Aliás, foi ele quem me ensinou tudo. Ele me deu meu primeiro uniforme, me ensinou como limpar uma lixeira sem virar o saco, como sorrir mesmo ouvindo coisa ruim." Fiquei em silêncio. Aquilo me desarmava. Naquela época, eu tinha 2 filhos pequenos. Um bebê e uma menina com asma. Vivia com medo de faltar um dia e ser mandada embora. Um dia chorei no banheiro achando que ninguém me ouvia. Antônio bateu na porta com uma toalhinha e um copo de água. Disse: "Chora, mas não afoga. Amanhã é outro dia." Meus olhos começaram a arder. Ele me deu apostilas, me incentivou a fazer curso técnico e depois falou com o gerente sobre mim. Adivinha quem assinou minha promoção para o RH? Engoli em seco. Ela não esperou. "E o homem que você chamou de vovô do pano?" Baixei a cabeça. O peso da vergonha queimava a nuca. "Antônio não precisa mais trabalhar, Lucas. Ele vem aqui porque quer, porque acredita que ainda pode encontrar gente boa, ou tentar ajudar os que ainda têm chance." "Mas por quê?" perguntei quase num sussurro. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou devagar. "Porque ele perdeu o filho, um garoto de 20 e poucos anos, atropelado por um jovem que dirigia bêbado. O cara saiu sem prestar socorro. Quando encontraram o carro, ele postava stories em uma festa. Fechei os olhos. A dor daquela história me atingiu como uma marreta no peito. Desde então, Antônio decidiu que não deixaria mais o mundo engolir jovens promissores sem tentar fazer algo. Por isso, ele voltou para cá de uniforme. Porque aqui ele consegue ver quem tem coração e quem só tem currículo." A garganta fechou. Eu queria pedir desculpas, mas tudo que saía era silêncio. "Você lembra da frase dele? Tem sujeira que nem produto tira, só consciência limpa. Ele não falou aquilo por acaso", disse ela com os olhos marejados. "Eu fui horrível", falei quase sem voz. "Foi", ela concordou, "mas eu também fui, lá atrás, quando achei que ninguém via meu esforço, quando gritei com uma estagiária só porque ela me confundiu com outra faxineira. A diferença é que eu aprendi. Será que você vai aprender?" O silêncio nos engoliu por um momento. Aquele tipo de silêncio que não pede resposta, só reflexão. "O Antônio não te odeia, Lucas. Ele tá triste, porque ele viu em você um reflexo do cara que atropelou o filho dele. Arrogante, apressado, inconsequente." As palavras bateram fundo, não pela comparação, mas pela constatação. Carla se levantou, pegou um envelope sobre a mesinha ao lado e colocou em cima da mesa. Dentro tem uma carta que o Antônio escreveu para o filho, mas nunca entregou. Ele carrega cópias e dá para quem ele acha que ainda pode mudar.
Toquei no envelope como se fosse sagrado. Não abri. Ainda não conseguia. A escolha agora é sua, ela disse caminhando até a porta. Você pode sair daqui se sentindo injustiçado, ou pode entender que essa dor é o começo de algo maior. Fiquei ali sozinho, envelope nas mãos, passado nas costas, futuro em suspenso. E pela primeira vez, chorei. Na manhã seguinte, o despertador tocou, mas eu não levantei. Fiquei ali, deitado, encarando o teto. O quarto estava silencioso, abafado, como se o ar tivesse desistido de circular. Não era ressaca, nem gripe, era vergonha, um mal-estar profundo que grudava na pele feito poeira depois da chuva. Levantei lentamente, tomei banho no automático e vesti uma camisa limpa, mas não passei perfume. Nem arrumei o cabelo. Peguei o ônibus mais cedo, mas não por disciplina. Era só para evitar olhares. Desci uma parada antes da empresa, andei devagar pela calçada, sentindo cada passo como se meus sapatos pesassem o dobro. Entrei pela porta dos fundos. Ninguém me esperava. Nenhum bom dia, nenhum aceno. Carla passou por mim e apenas seguiu. Juliana estava na copa, mas nem me olhou. Rafael, que antes me oferecera água após a reunião, dessa vez nem levantou os olhos. Sentei na minha mesa com as costas encolhidas. A cadeira, que antes me fazia sentir importante, agora parecia maior do que eu merecia. Logo depois das 10, Carla me chamou até a sala dela. Não havia mágoa em seu tom, nem raiva. Apenas formalidade. Lucas, seu estágio está encerrado oficialmente a partir de hoje. Você pode passar no RH para assinar a documentação. Assenti. Não tentei argumentar, só perguntei. Eles vão me bloquear em outras empresas? Não vamos te prejudicar, mas também não temos o que recomendar. Foi mais justo do que eu merecia. Na saída, vi Rafael sendo chamado na sala de reuniões. Minutos depois, ouvi aplausos abafados. Juliana saiu com um sorriso. Carla também. Rafael estava recebendo o reconhecimento que eu tanto almejei. Ele, com seus óculos, seu silêncio, sua ética. Senti uma pontada no peito. Não era inveja, era arrependimento. No elevador encontrei seu Antônio. Ele estava sozinho, sem carrinho, sem vassoura, só com uma garrafinha de água nas mãos. Entrou, apertou o botão e ficou em silêncio. Eu não consegui olhar para ele. Quando a porta se fechou, ele disse baixinho: "O que a gente planta sempre cresce, mas o tipo de fruto depende da raiz." Respirei fundo, sem saber o que responder. Ele saiu no térreo sem se virar. Na portaria deixei meu crachá. A moça do balcão me desejou boa sorte, mas sem entusiasmo. Caminhei até o ponto de ônibus sob o sol forte. Meus ombros doíam. Não fisicamente, mas como se carregassem sacos invisíveis de decepção. Dentro do ônibus, sentei na janela. Encostei a cabeça no vidro e deixei os pensamentos escorrerem. Lembrei de cada palavra dita por Carla, de cada silêncio de Antônio, do olhar de Rafael. Senti os olhos marejarem. Abaixei a cabeça e chorei em silêncio. Ninguém percebeu. Ninguém se importava. Os dias seguintes foram piores. Voltei a mandar currículos. Alguns retornaram. Fui a 3 entrevistas. Em uma delas, quando mencionei a empresa anterior, a gestora apenas agradeceu e disse que retornaria em breve. Nunca retornou. No 4º dia em casa, meu pai me chamou para conversar. Ele estava na cozinha cortando pão quando disse: "Soube que saiu do estágio." "É. O que você fez?" Perguntou direto. Fui arrogante. Achei que era melhor do que os outros. Ele assentiu, como quem já ouviu aquilo antes. "Você só está repetindo o que viu aqui em casa a vida toda." Aquilo me pegou desprevenido. Meu pai não costumava assumir erros. "O mundo já me derrubou por causa do meu ego. Espero que te derrube menos." Naquela noite, abri a internet e comecei a procurar ONGs. Algo dentro de mim queria, não sei, reparar, fazer diferente. Encontrei uma que ajudava jovens a se preparar para o mercado de trabalho. Entrei em contato. Disseram que precisavam de voluntários. Aceitei. Na semana seguinte, fui até o centro da cidade. A sede da ONG era simples, mas viva. Jovens riam, professores ensinavam.
Me colocaram para ajudar na digitação de currículos. Depois me pediram para organizar pastas. Mais tarde, uma menina me perguntou se isso aqui servia para arrumar emprego de verdade. E eu respondi: serve, se você souber tratar gente como gente. Voltei para casa com as mãos sujas de papel e o coração sujo de culpa, mas pela primeira vez senti uma pequena fresta se abrindo. Como se eu tivesse encostado no fundo e, ao invés de me afundar, começasse a empurrar para subir. Naquela noite, peguei o envelope que Carla tinha me dado, a carta de Antônio para o filho. Abri com as mãos tremendo. As palavras eram simples, mas pesadas. Ele falava de orgulho, de saudade, de arrependimento por não ter dito "eu te amo" o suficiente. Fechei os olhos e pensei: quantas pessoas eu tinha deixado pelo caminho? Quantas palavras eu engoli, achando que eram fraqueza? Quantos abraços eu recusei, achando que sucesso era sinônimo de frieza? Não tinha resposta. Mas pela primeira vez, eu queria encontrar uma. 2 meses se passaram desde o meu último dia na empresa. Às vezes ainda acordo achando que vou pegar o ônibus das 7 às, vestir aquela camisa engomada e caminhar pelos corredores frios com cara de quem sabe tudo. Mas na maioria das vezes acordo em silêncio. E agradeço por não ser mais aquele cara. A ONG virou minha rotina. Aprendi a escutar, a me calar, a servir, montar currículo, treinar entrevista, organizar pastas. Parece pouco, mas para quem antes se achava bom demais para carregar uma vassoura, era um novo mundo. Um mundo mais difícil, mas mais verdadeiro. Um dia, um menino chamado André me perguntou: "Você já foi rico?" Achei engraçado. "Não, só metido." Ele riu. E pela primeira vez percebi que estava rindo de mim mesmo, sem dor. Comecei a escrever uma carta. Não sabia se entregaria. Só sabia que precisava. Escrevia de madrugada, entre uma música calma e uma lembrança que doía. Apaguei, reescrevi, chorei no meio. Era para Antônio. Mas no fundo era para mim mesmo. Naquela semana, a ONG foi convidada a participar de uma feira comunitária. Uma daquelas ações sociais em praça pública, com tendas, mesas e famílias passeando. Me escalaram para representar a ONG junto com outros voluntários. Vesti uma camisa branca com o logo, levei uma mochila com papéis e fui. Era um sábado ensolarado, o céu limpo, o vento leve. Vi crianças correndo, pais com carrinhos de bebê, adolescentes distribuindo panfletos. O som de risos e música de violão ao fundo misturava-se com cheiro de pipoca e algodão doce. E então, entre as barracas, eu o vi. Antônio. Usava camisa polo clara, calça de tecido leve, tênis confortável. Estava com um bloquinho de anotações na mão, conversando com uma senhora da área de voluntariado. Meus pés congelaram por um instante. Depois, andaram por conta própria. "Seu Antônio?" Chamei, com a voz baixa. Ele se virou. Olhou nos meus olhos por alguns segundos e então sorriu. Um sorriso limpo, sem mágoa. "Lucas", disse ele com aquela voz serena, como se já soubesse que eu estaria ali. "Hoje posso te dar isso?" Perguntei, tirando do bolso um envelope amassado com a carta que escrevi. Ele pegou com cuidado, leu o remetente e guardou no bolso da camisa. Demorou, mas chegou. Respondeu com um brilho nos olhos que me desmontou por dentro. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, de reconciliação, de entendimento sem palavras. Foi quando o menino se aproximou, apontou para nós dois e perguntou: "Ele é seu pai?" Antônio olhou para mim. Eu engoli o choro e respondi com um sorriso triste: "Hoje eu gostaria que fosse." Ele me abraçou. E foi um abraço inteiro, sem pressa, sem culpa, sem peso, só abraço. Naquele momento, eu entendi. O que machuca na queda não é o tombo, é o vazio que fica se a gente não levantar diferente. Voltei para a barraca da ONG com o peito leve. Ajudei a montar o mural de sonhos para o futuro. Os jovens escreviam em papéis coloridos e penduravam com prendedores de roupa. Um escreveu ser médico. Outro, ter minha própria casa. André escreveu: quero ser respeitado. Peguei um papel também. Escrevi só uma palavra: humildade. E pendurei no centro do mural.
Enquanto o vento balançava os papéis, fechei os olhos e agradeci por ter sido quebrado, por ter sido reconstruído e, principalmente, por ter sido visto.